Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o ginecologista e especialista em emagrecimento, Dr. Sebastião Marden, que estará falando sobre reposição hormonal. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Telefone 9, é o delivery, hein? 98530-6635. Churrasco da Vila, onde você tem aí o sabor inigualável dos prazeres da carne. Você tem uma costela e um cupim no fogo de chão, mas tem também um franguinho defumado que é uma delícia. Além do cupim, além da picanha, além do contrafilé, e você ainda tem um hambúrguer que é sui generis. É um hambúrguer que você come, é uma coisa bastante simples. É a mussarela com a carne, que pode ser a carne da costela, ou então a carne de hambúrguer da Angus, porque a carne da Angus é uma carne de sabor também muito bom. Então vale muito a pena você passar por aqui. Rua Fortaleza 569, almoço e jantar, de terça a domingo. Então, gente, hoje com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marden, ginecologista e especialista em emagrecimento. E tem o seu consultório lá no Britannia Park Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 99856-4177. Então, doutor, essa terapia vai agir como na mulher? Vamos partir do pressuposto de que, como está havendo uma diminuição nessa transição menopausal, você vai repor. É aquele carro que a gente sabe que vai fazer uma viagem longa e você sabe que se você não abastecer naquele posto estrategicamente, você vai ficar sem gasolina, né? Fazendo uma analogia, uma comparação. Como é que ela vai agir? Ela vai trazer de volta todos aqueles prazeres que nós temos. Um raciocínio melhor, um sono melhor, uma disposição para fazer as coisas, uma libido, um tesão não é só a questão sexual, mas um tesão pela vida. Ele traz essa vontade de viver, né? Se você tem o contrário disso, que é a depressão, você repondo aquilo que está faltando aos pouquinhos, você vai fazer totalmente o contrário. Então, você traz de volta, você volta a viver. A palavra, sempre que eu digo, hormônio é vida. Ou seja, então, muitas pessoas não sabem porque aquele casamento que já chegando no final de vida, ele vai se acabando, vai perdendo interesse. Então, está relacionado a isso? Pode estar, né? E isso aí é uma coisa que tão importante que você está falando, que nós homens não nos preocupamos com isso. Eu me lembro que quando a minha mãe começou a estar na transição menopausal e menopausa, era assim, começou a afetar não só o relacionamento com o esposo, mas com os filhos. É com todo mundo da família. Porque ela não é mais a mesma pessoa. E nós somos tão ignorantes, no sentido de ignorar a mesma coisa, que a gente acha que é uma besteira, a gente acha que é uma bobagem esse comportamento, que desculpa a expressão, está com frescura. É o que a gente ouve, né? Então, assim, nada mais do que buscar conhecimento, buscar um profissional, um psicólogo, uma nutricionista, um educador físico, um ginecologista, um clínico geral, enfim. Tudo aquilo que você precisa para poder buscar ajuda. Então, nós precisamos ter essa humildade de procurar ajuda. Todos nós, algum dia na vida, vamos precisar disso. Com certeza, isso aí não tenha dúvida. Então, martelando ainda dentro da mesma tecla, o dia a dia, então, se a mulher ela começa a fazer uma reposição, depois de quanto tempo ela já vai perceber as mudanças na vida dela?
Olha só, depende da via. Se a via for oral, ela tem uma percepção pela absorção diferente da via da pele que você passa, do creme vaginal que você usa, do implante subcutâneo que você usa. Depende. Mas em média, de 5 a 7 dias você já tem uma boa percepção disso, né? Assim, é notório quando a paciente começa a fazer a reposição e ela é uma outra pessoa. O rosto dela fica diferente, a alegria dela fica diferente. Eu não estou romantizando e não estou falando nada de mais. Eu vou usar uma outra... É bom a gente dar fatos que fica melhor, né? Eu lembro que para uma paciente que já tinha feito a reposição hormonal, ela ia viajar com a filha dela para os Estados Unidos. E ela sabia que ela ia ficar no hotel lá e a filha dela, né, com outras pessoas e iam se divertir. E eu a convenci que ela precisaria fazer reposição hormonal antes de viajar. E ela começou a fazer. Quando ela voltou, ela disse: doutor, eu fui com a minha filha para todos os lugares. Isso para mim foi fantástico. Foi maravilhoso isso. E essa mesma pessoa, quando estava lá no meu consultório e que ia começar a reposição hormonal numa outra paciente, eu pedi que ela testemunhasse para ela. E aí, fulana, o que a reposição hormonal trouxe para você? O que você era antes e o que você é hoje? Ela simplesmente virou para outra paciente e disse: eu estava na merda. Ou seja... É uma expressão que, desculpa a expressão, mas realmente é uma verdade isso. Eu não estou mentindo. Ou seja, então eu estou entendendo que uma mulher pode fazer uma reposição sem assintomática, sem sintomas. Ela pode fazer por fazer. Não, é assim. Você tem que levar em conta se ela está no período, porque assim, digamos, ela está sem sinais e sintomas. O desafio para o médico é saber se essa paciente está com uma falência ovariana, está com uma menopausa precoce, se ela está na transição menopausal ou se ela está na menopausa. São situações diferentes. Vamos desmembrar um pouquinho isso aqui. O que é a reposição hormonal e a outra? Porque o senhor fala normalmente de duas coisas separadas. Deixa eu ver se eu entendi bem. A reposição hormonal, ela é feita de acordo com a necessidade do paciente. E o desafio do médico é detectar se aquela paciente que está sem sintomas, que são 15% que você está falando, se ela tem alguma alteração, como é que eu posso dizer, na imagem do ultrassom. Aquele ovário ele pode estar diminuído, ele pode ter folículos diminuídos. Ou seja, ela pode não ter um sintoma visível. Exatamente. Aparente. Então. Exatamente. E aí outra coisa, algum exame mostrando que a alteração de alguns hormônios ou daqueles precursores dos hormônios, então isso for gritante, você está dizendo que aquela paciente ou está com falência ovariana, ou está na transição menopausal, ou está na menopausa, ou na pós-menopausa. Tá vendo, gente? Lembro vocês que o Dr. Sebastião Marlin tem o seu consultório no Britannia Park Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 99856-4177. E esse é o Churrasco da Vila, de braços abertos, te esperando para saborear aquilo que é de mais bom: comer, comer, comer. E aqui a carne então tem um sabor inigualável. Por quê? Porque é feito por churrasqueiros gabaritados, por churrasqueiros cursados que vão em busca de... Ó, me deu água na boca. Vão em busca de tecnologia para fazer o melhor para te servir. Então, Churrasco da Vila, um ambiente simples, porém com uma gastronomia perfeita. Doutor, então, um outro bicho de 7 cabeças aqui. A terapia hormonal engorda? Pergunta legal. Você sabe que a mulher, quando está na transição menopausal ou na menopausa, o gasto energético dela é diminuído. Então, algumas coisas levam ela a comer mais, fazer uma atividade física menor. Então, existe uma tendência a aumentar o corpo e a androgenizar aquele corpo. O que significa? Depósito de gordura debaixo da axila, no abdômen. Então, ela fica como androgenizada. Lembrando um homem mesmo, né? Se você for fazer a reposição hormonal,
e não orientar que a paciente tenha que fazer atividade física, fazer uma dieta equilibrada e voltada justamente para aquilo, você pode até engordar. Mas do hormônio, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece, por exemplo, com a progesterona, ela não vai fazer você aumentar de peso por gordura. Ela pode fazer você aumentar de peso por retenção hídrica, que a progesterona traz. Por isso é importante, na reposição hormonal, a dieta e a atividade física. Doutor, isso vale para o homem também? O homem ele tem uma particularidade, ele tem mais massa muscular, ele tem mais testosterona, então já muda algumas coisas. Mas vale, em termos de dieta, de atividade física, sim. Doutor, e existe uma diferença entre os hormônios naturais e os sintéticos? Os bioidênticos, você quer falar? Bioidênticos. Isso. E os sintéticos também, que são três coisas diferentes, né? Então, vamos falar do bioidêntico, que hoje, né, os sintéticos a gente está falando cada vez menos. Na verdade, existe porque um é natural e o outro ele é fabricado em laboratório, mas quando você fala bioidêntico, significa que a estrutura molecular dele é semelhante à natural, aquilo que Deus botou dentro da gente. Então, teoricamente, causaria menos dano do que aquele que é sintético, que não tem uma conformação molecular semelhante à natural. Bom, vou fazer mais um intervalo comercial, porque esse assunto está muito bom. E voltamos então, falando ainda de reposição hormonal. Voltamos já.